Então, bom dia, né? Revisando essas questões aqui da nossa atividade, aprendendo a resolver problemas. Eu gostaria que vocês participassem também, né? Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade comigo de forma dialogada. Questão 1. O que se entende por perdão judicial e qual o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do perdão judicial? Quem quer participar, gente? Sobre o perdão judicial? Pode falar? Não? Sim, pode falar. Pode ler. O perdão judicial é uma espécie de extinção da punibilidade e somente pode ser aplicada pelo juiz. Os crimes culposos, enquanto ficar provado que as consequências são tão graves ao ponto da condenação se tornar necessária. O STJ entende que, assim sendo, o caso de crimes cometidos por ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão, o perdão judicial deverá ser encarado como um direito subjetivo do agente, pois nesses casos presume-se que a infração penal atinge o agente de forma tão grave que a sanção penal se torna necessária. Desnecessária. Observação. Isso. A súmula 18 do STJ diz que o réu beneficiado por perdão judicial não pode possuir incidência mais do que Sim, muito bem, muito bem. Gente, perdão judicial, como muito bem colocado pela Yasmin, é uma questão de política criminal, tá? A política criminal, ela informa o direito penal. A política criminal, ela é informativa. Só que ela é uma política criminal legislada que dá a possibilidade do juiz aplicar o perdão judicial ou não, tá? Para crimes culposos, tá? O perdão judicial somente é cabível, somente é admissível, como muito bem falado pela Yasmin aqui, somente para crimes culposos. Crime doloso exclui perdão judicial. E em casos tão graves em que a pena criminal se torne desnecessária, diz a doutrina, Yasmin complementando a sua resposta, em razão da pena natural. Tá? Em razão da pena natural. O que é isso que a doutrina quer dizer em razão da pena natural? A dor natural, por exemplo, um caso corriqueiro, de uma mãe que culposamente dá causa ao resultado da morte do filho. A pena natural é tão intensa, o sofrimento com isso é tão intenso, que se essa mãe pudesse eventualmente ficar o resto da vida na cadeia para ter o filho de volta, diz a doutrina, certamente ela ficaria. Então, do que adianta a pena? A pena se torna desnecessária. Então, em crimes culposos é possível que o juiz aplique o perdão judicial, analisando-se as circunstâncias do caso concreto, né? Cabe para lesão corporal, cabe para homicídio, crimes normalmente culposos com resultado morte. Um exemplo real de perdão natural, quem se lembra daquele caso de uma modelo brasileira que estava em um veleiro com o marido e que o veleiro naufragou em razão de uma tempestade e tendo naufragado a moça que era modelo faleceu e o marido conseguiu se salvar. Era alguma coisa Bittencourt, se eu não me engano era Sabrina Bittencourt, Carolina Bittencourt. Vocês se lembram desse fato? O marido foi processado por homicídio culposo porque ele foi negligente, não observou as questões climáticas porque veio uma tempestade. Com essa tempestade, a embarcação que eles estavam naufragou, mas o juiz, considerando as circunstâncias do caso concreto, aplicou o perdão judicial. Entendeu? Então, o perdão judicial é uma medida de política criminal, é uma causa de extinção da punibilidade, súmula 18 do STJ, é uma súmula extremamente importante, artigo 120 do Código Penal, e não pode ser contado para fins de reincidência, como também não pode ser contado para fins de antecedentes. Mais alguma outra? Caroline Bittencourt, muito bem falado. Caroline Bittencourt. Foi aquele caso da Caroline Bittencourt. O marido dela foi beneficiado com esse instituto, que é um instituto descriminalizador, porque extingue a punibilidade. Mais alguma observação? Nenhuma observação? Podemos passar para a próxima questão? Gente, 2. E eu quero participação. Gente, na hora das participações, eu vou... Às vezes o áudio aqui do celular não capta a voz de vocês, eu chego mais perto para captar, porque quem estiver assistindo vai conseguir ouvir. Se você não quiser aparecer no vídeo, capta pelo menos a voz, eu apareço. Questão 2. Se em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Apelação... se em recurso exclusivo da defesa, na apelação, retirar-se alguma circunstância judicial do artigo 59, qual será a consequência com relação à pena aplicada? Fundamente.
Qual a consequência? Quem respondeu, gente, que queira participar? Vocês entenderam a questão? Quem respondeu? Participei? Pode ler? Vamos lá. Espera aí só um minutinho para o pessoal ouvir. Você quer ser filmado ou não? Pode ser? Então vai lá. Se o Tribunal de Justiça retirar um dos elementos do artigo 59, a sentença será anulada devido à carência de informações necessárias com base no inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Muito bem. O artigo 9º, 93 da Constituição, a Constituição em si, né, fala no que se refere à fundamentação das decisões judiciais. Alguém colocou alguma coisa de diferente que queira complementar? Muito bem colocada a sua resposta. Posso colocar sua imagem no YouTube? Tem problema não? Pode. Porque às vezes as pessoas não gostam. Mas aqui demonstra participação, interesse, conhecimento, dedicação. Então você me autorizou, vou colocar. Mais alguém? Mais alguém? Não? Gente, presta atenção, sua resposta está correta, sua resposta está certa, só que eu vou fazer um complemento. Além de eventual nulidade, também pode haver, em recurso exclusivo da defesa, um redimensionamento da pena. O que é redimensionamento da pena? A dosimetria da pena será provisória enquanto a sentença penal condenatória não transitar em julgado. O que é o trânsito em julgado? É a decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Então, suponha-se que essa decisão ainda está passível de recurso. Ainda é possível um recurso. E sendo possível esse recurso, a defesa recorre. Suponha-se que recorrendo, pode acontecer o que você colocou na sua resposta, que está certo. Mas suponha-se que recorrendo, eventualmente, o tribunal simplesmente verifique: não, o juiz considerou o réu como portador de maus antecedentes, mas eu, desembargador relator do presente recurso, não vejo no processo. Ele exclui as circunstâncias judicial antecedentes. Não, o juiz considerou o réu como portador de má conduta social, mas eu, desembargador, reanalisando os autos, não vejo elementos que comprovem a má conduta social do acusado. Ele exclui. Entenderam? Excluindo alguma circunstância judicial, excluindo algum agravante ou atenuante, excluindo alguma causa especial de aumento ou redução de pena, automaticamente o tribunal fará o redimensionamento da pena, decotando-se o excesso. Em doutrina, a gente fala decotamento do excesso. Às vezes, a condenação pode ser mantida, que é um complemento à sua resposta, que está ótima. Às vezes, a condenação pode ser mantida, mas, mantendo-se a condenação, o tribunal resolve reduzir a pena e faz o decotamento do excesso. Agora, deixa eu colocar a questão de outra forma. Suponha-se, em uma situação hipotética, que o tribunal tenha um recurso, exista no recurso da acusação. Não estou falando, agora estou mudando, estou tirando da defesa e da acusação. O que a acusação vai buscar no recurso? O aumento da pena, não é verdade? Através do Ministério Público. Com o recurso da acusação, é possível que o tribunal aumente a pena? Se houver recurso da acusação, sim. Se houver recurso exclusivo da defesa, é possível que o tribunal aumente a pena no recurso da defesa? Não, porque senão ninguém recorreria. Não existe recurso da defesa contra o réu. No máximo, o tribunal mantém a sentença. No máximo ele mantém, mas aumentar a pena não. Entendeu? Aumentar a pena. Agora, se for recurso do Ministério Público, sim. Quantos casos eu já acompanhei de situações que o réu é absolvido, o Ministério Público recorre, manifestando inconformismo com a absolvição, e o tribunal reforma e condena. E quantos casos de condenação o réu é condenado no tribunal e ele é absolvido? Inúmeros. Então, a palavra final não é dada com a sentença. A palavra final é dada com o trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? É a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, ou seja, é a decisão judicial que já foi estabilizada logo depois de transcorridos todos os prazos recursais. Muito bem colocado na sua resposta impecável. Façam somente essas observações, porque elas são extremamente necessárias para a compreensão plena do conteúdo. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Podemos seguir para a próxima questão, dentro da nossa retomada, dentro dessa revisão geral. Vamos então seguir para a questão adiante. Vamos lá.